Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Aqui comigo está o meu amigo Eduardo Savanashi, que é sócio-diretor da Quarteto, que é a agência de comunicação que atende aqui a Citrus BR e que me fez o favor de juntar alguns relatórios internacionais que saíram entre o final de 2025 e começo de 2026 sobre o nosso ilustríssimo mercado de suco de laranja. E a gente vai descascar esses relatórios, né, Edu? Tem bastante assunto. É isso aí. Olá, Ibiapaba. Olá, todo mundo que está vendo a gente. Bastante coisa, né? A gente teve aí no começo do ano dois relatórios importantes que foram divulgados, né? A edição do Juice Market e o relatório anual do Departamento de Agricultura da Flórida, dos Estados Unidos, né? O USDA, E as nossas exportações. além dos dados de exportações da Citrus, do suco de laranja divulgados pela Citrus, referentes ao primeiro semestre da safra 25-26. Ou seja, os nossos primeiros 6 meses de exportação. Chegamos na metade do caminho. Chegamos na metade do caminho e agora a ideia é um pouco, até começando aqui o nosso bate-papo, né, nossa conversa, queria que você faça um pouco assim, o que dá para a gente avaliar assim, com as informações que esses três relatórios, com essas três bases de informações trazem para a gente, assim, qual que são as primeiras impressões desses relatórios. Bora descascar essa laranja. Vamos lá. Bem, acho que de uma maneira geral, esses três relatórios, eles têm ali mais ou menos algumas preocupações que elas são semelhantes. Quando a gente olha o relatório do Juice Market e a gente olha o relatório do USDA, os dois, eles trazem a questão da preocupação com a demanda e trazem uma preocupação, vamos colocar assim, um pouco adicional com a demanda na Europa. E quando a gente traz isso para a realidade dos dados de exportação da SESEX, do Ministério da Indústria e Comércio, que foram compilados e divulgados pela Citrus BR, isso faz muito sentido. A gente vê que as exportações brasileiras recuaram em relação à safra passada, tanto em receita quanto em volume, e a Europa realmente ela traz uma preocupação adicional, a ponto de que nesses primeiros 6 meses de exportação, os Estados Unidos passaram a Europa. E isso é uma coisa que eu não me lembro, pelo menos nesses todos os anos que eu estou aqui na Citrus, há mais de 10, que os Estados Unidos tenham fechado um primeiro semestre à frente da Europa. Então, tem realmente algumas mudanças estruturais importantes acontecendo, e isso a gente consegue ver tanto no relatório do USDA, quanto no Juice Market e reforçado pelos dados da SESEX. Bom, bacana. Quando a gente olha o relatório do Juice Market, a gente percebe um cenário bem heterogêneo, né? Cadeias com restrição de oferta, outras com ofertas mais A gente estáveis. está falando de frutas no geral, né? Isso, com um mercado geral, assim. Como que isso influencia? Como é que o que dá para tirar desses relatórios? Como que isso influencia o mercado, né? Essa heterogeneidade que a gente tem observado entre as cadeias? Pois é, essa é uma história que ela é realmente complicada, porque quando a gente olha o que tem acontecido no mercado nos últimos anos, a gente tem visto muita cadeia com matéria-prima importante para esse mercado de suco com problema. Brasil na safra 24-25, a gente sabe o que aconteceu aqui, uma restrição de oferta gigante que culminou nos altos preços que foram praticados internamente, fora do mercado, que acabaram trazendo essa restrição grande na oferta. O consumidor, quando o preço aumenta demais, ele pula fora da categoria e ele pula rápido, porque dói no bolso. E aí ele acostuma com outros produtos e demora para voltar. Uma hora ele volta, mas o fato é que demora um pouco. E o que a gente viu é que algumas matérias-primas passaram por problema. A gente teve laranja, a gente teve limão, a gente teve abacaxi. Se não me engano, maracujá chegou acho que num preço de US$ 10.000 a tonelada. Então foram muitos problemas concentrados num pequeno espaço de tempo que colocou uma pressão adicional na categoria. E isso a gente tem visto muito bem retratado em todos esses relatórios. E falando assim especificamente do suco de laranja, quais são os aspectos que eles apresentam assim, que mais têm impactado no setor? Preço, demanda, clima? O que eles apresentam como principais impactos para o setor? É aquela história, né? Do couro sai a correia. Então, quando a gente tem aqui um cenário que nem a gente teve de restrição de oferta, o que diz economia? Quando a oferta ela enxuga, o preço sobe.
Quando o preço sobe, a demanda cai. E é o que a gente viu que aconteceu aí nos últimos anos. Então, inclusive, né, você participa disso aqui no dia a dia da Citrus Sim. com as divulgações. Quanto tempo que a gente está falando desse possível efeito de queda de demanda? Tem um tempinho, a gente pode colocar pelo menos mais de um Ah, ano que a gente sim. vem alertando isso, porque é um efeito que ele é super. O cenário vem mostrando isso, né? O Vem mercado vem mostrando, mostrando isso. exatamente. E aí, fora todas as outras coisas que a gente viu no meio do caminho, quer dizer, dificuldade com os clientes, empresas que acabaram quebrando no meio do caminho, lançamento de novos produtos com mais linhas de néctares que dilui, né, o que se puxa de sólidos solúveis, vamos colocar assim, lançamento de mais multifrutas em que o suco ele entra como ingrediente. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem dois pontos. Um que ele é conjuntural, que é essa questão do couro que sai a correia sai do couro, né? Em Uhum. que a gente tem o problema da oferta, aí depois a gente tem o aumento de preço e aí depois a gente tem o problema na demanda. E a gente tem uma coisa que é um pouquinho mais estrutural, que é essa estratégia dos engarrafadores, nossos clientes, deles se defenderem. Então, eles acabam lançando mais linhas de produtos em que eles dependem menos de cada uma dessas matérias-primas, que, como a gente viu, acabaram passando por problemas. E isso, sem dúvida, afeta toda a dinâmica de mercado. O Juice Market ele faz um acompanhamento dos preços, né, do suco de laranja FCOJ na Bolsa de Nova York, como isso no mercado internacional. E a gente vê ali pelo relatório que houve uma recuperação após aí um período de queda, houve uma recuperação nos preços internacionais. O que explica esse movimento? Entender a Bolsa de Nova York, às vezes, ela é uma arte em si. Bem, o que é importante que a gente pontuar aqui, Edu? A gente teve o menor preço em novembro, então ali foi onde chegou o fundo ali do poço, né? Embora a gente tenha tido aqui alguns preços bem ruins aqui no começo desse ano ainda, e essa recuperação, segundo o Juice Mark, são recompras de contrato. Então, quer dizer, é um movimento mais dentro da Bolsa do que ligado a fundamento. E aqui eu vou fazer aqui uma parte, e aí, na minha opinião, aqui como quem acompanha esse mercado, me parece que essa recuperação agora ela faz um pouco mais de sentido em relação aos fundamentos que a gente tem. Porque a gente teve, enfim, a gente vai falar um pouco disso, a gente tem safra pequena na Flórida, a gente teve ajuste de safra aqui na safra brasileira, então também, apesar dessa demanda, a oferta ela não está tão confortável ainda. Se bem que a gente fala, e isso é importante a gente colocar, de uma queda mais ou menos de 25% pelo menos na demanda. Então é bem grave em relação ao que se praticava no passado. Mas é isso, em termos da bolsa, ao que tudo indica nesse momento, é um movimento de recompra, segundo aí a apuração do Juice Market. E falando de consumo, embora as exportações brasileiras para os Estados Unidos tenham registrado alta, né, nesse primeiro semestre da safra, os relatórios mostram a sequência da queda de consumo, né, no mercado americano. O quanto que isso preocupa o setor, o quanto que o setor tem olhado para esse movimento? Eu costumo dizer que a nossa categoria, ela não começa na produção, ela começa no consumo. Ela começa cada vez que um consumidor, uma dona de casa, pega lá um galão de suco de laranja, escolhe consumir aquele produto, coloca no carrinho e leva para casa. Isso gera renda para todo o setor e isso vem vindo de trás para frente. Então, o que acontece? Tudo que for relativo à queda no consumo, isso preocupa. O que a gente tem que tentar entender um pouco agora é por que esse consumo vem caindo. O mercado americano ele é extremamente elástico. O que isso significa? Que cada ponto percentual que tem de aumento na gôndola, a gente vai ter mais ou menos ali 1,4 ponto percentual de queda na demanda. Então, se a gente vê o que aconteceu no último ano, na última safra, com o aumento de preço, a gente pode ter mais ou menos uma ideia do tamanho do estrago que acontece no mercado americano. Hoje, a gente vive um momento de acomodação de preços na produção de matéria-prima, cotação do suco e, pelo que mostra o Juice Market também, nos preços praticados na Europa. Bem, onde que eu quero chegar com isso? Que existe um certo atraso entre essa acomodação
de preço que está acontecendo aqui no nosso, vamos chamar assim, mercado físico, e o que é praticado pelo varejo na ponta. Por quê? Porque eles ficaram muito pressionados pelo aumento na matéria-prima. Então, eles Uhum. aproveitam também esse período agora de acomodação para fazer margem. Então, demora um pouco para que esse efeito da queda de preço ele chegue ao consumidor. E aí demora mais um pouco para o consumidor voltar para a categoria. Então, sim, preocupa bastante essa queda de consumo que tem sido crônica no mercado americano, mas, por outro lado, a gente tem ali uma esperançazinha que, conforme as coisas voltem a caminhar de uma maneira um pouco mais normal, conforme os relatórios estão apontando, e aí, mais uma vez, tá? A gente está falando em cima dos números que são trazidos pelos relatórios que são todos públicos. A gente espera que, se tudo isso se confirmar, a gente tenha ali pelo menos algum tipo de recuperação no consumo, ou que pelo menos ele pare de cair, o que é o primeiro ponto antes da recuperação. E pelo que esses relatórios trazem de informação, que eles mostram, esse movimento de enfraquecimento da demanda é algo específico do suco de laranja ou é algo que afeta outros sabores, outras categorias também? Esse é um excelente ponto, Edu. Isso foi muito discutido ao longo do Deal Summit, evento que aconteceu na Europa o ano passado, na Bélgica. Tive o prazer de estar lá, a gente inclusive produziu bastante conteúdo aqui na Citrus BR falando um pouco. Então, quem não viu ainda, procura aqui no Instagram da Citrus BR, tem bastante conteúdo falando sobre isso. Afeta a categoria como um todo, né? Vamos lembrar, começo da nossa conversa, a gente falou o quê? Que diversos produtos, diversos sabores ou matérias-primas tiveram problema aí de safra, de restrição de oferta, preços elevados, e isso afeta a categoria como um todo. Então a gente pode imaginar o mercado de suco como uma grande torta. Dessa tortona redonda que a gente tem, mais ou menos 35% dela é o sabor laranja, e aí o resto divide entre outros sabores. Depois a maçã é mais ou menos ali uns 15, 16%, e o terceiro seria o multifrutas. Bem, o que que a gente vê? A gente vê um aumento dos néctares na produção, a gente já comentou isso aqui um pouco, e dos multifrutas, né? E isso acontece para que o engarrafador, o nosso cliente, ele se defenda um pouco dessas possíveis oscilações de mercado que acontecem de maneira muito forte. Então, sim, a categoria como um todo ela sofre e ela diminuiu de tamanho, e aí, por consequência, também o suco de laranja diminui. É fato. Na safra passada, a questão do suco de laranja foi muito aguda. Então, a gente teve um período ali que o suco de laranja ele sofreu mais do que outros sabores. Mas, no geral, dá para a gente cravar, sim, que é a categoria como um todo que sofre. É uma tendência também que a Citrus vem falando já há um tempo já, nessa, Pelo menos né, 10 anos, né, no essa, mínimo. não só o consumo, mas tem essa adaptação de produtos, né? E falando agora também um pouco de um ponto importante, fundamental, que é a oferta de fruta, né? O relatório do USDA ele cita a reestimativa feita pelo Fundecitrus para a safra brasileira para 294 milhões de caixas. Como é que dá para avaliar qual que é o impacto desse número para o setor? Acho que, olhando aqui, o relatório do o USDA ele não faz juízo de valor sobre o que isso significa. Isso é bem interessante. Ele traz um número de uma maneira bastante fria. Ele fala, olha, teve essa acomodação. Quando a safra do Fundecitrus ela foi anunciada no momento em que o mercado como todo já esperava uma safra maior em relação à anterior. E esse aumento de oferta diante de uma demanda em queda foi um dos fatores que fez com que os preços eles se depreciassem ao longo desse período. Então, essa acomodação, e como mostra o relatório do Fundecitrus, ela é muito ligada ali ao aumento da severidade do greening, de queda, e isso acomoda um pouquinho mais o mercado, e a gente espera que isso segure talvez um pouco essa tendência de queda. Agora, é aquela história, preço quem faz é mercado, né? Então, o que a gente precisa torcer aqui é que a demanda ela se recupere. E se a demanda se recuperar, boa parte dos nossos problemas eles somem do dia para a noite. A questão é, a demanda ela não tem esse costume de se recuperar do dia para a noite, que é uma pena. Não é o que a gente tem observado, Não, não. definitivamente não é. Para a gente encerrar, né, essa análise desses relatórios, né, Esse overview, o famoso overview dos relatórios,
Quando a gente observa essas informações que esses diferentes relatórios trazem, o que dá para a gente ter de expectativa, de tendência para esse ano aí que está começando? Bem, futurologia eu deixo por conta das cartomantes, bola de cristal, qualquer outra coisa. Aqui, como associação, a gente não pode ficar fazendo grandes previsões, né? Mas a gente pode alertar a turma para que eles fiquem de olho em algumas coisas importantes. Primeiro ponto, a gente tem que ficar de olho nos dados de exportação de suco de laranja. São dados fornecidos ali pela Csex Brasil, que está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, portanto é um dado público, qualquer um pode ir lá baixar os dados. A Citrus BR compila esses dados e publica no site, então acho que é importante a gente ficar de olho, porque as exportações elas são um bom reflexo de como que está a demanda. Vamos lembrar, exportação, no caso, suco de laranja não é venda. A venda, ela acontece nos terminais que ficam nos locais de destino, principalmente Europa e Estados Unidos. Mas é um bom espelho. Então, assim, acompanhar os dados de exportação, eles ajudam bastante a entender como é que está a demanda. Ficar de olho na oferta, entender o que vai acontecer aqui tanto no mercado brasileiro quanto na Flórida, outros players também, o que está acontecendo no mercado europeu. Ficar de olho no Egito, por exemplo. Esses relatórios, nenhum deles cita o Egito, talvez seja uma conversa para uma outra oportunidade, mas a gente viu aí que nos últimos anos o Egito tem tentado se colocar aí como um player importante. Então, ficar de olho nesses dados. Tem um relatório importante ainda para ser lançado pelo STA, que é o Citrus Annual, e aí ele traz toda a questão de um compilado de como é que está a produção em todos os países produtores, como é que está a demanda por suco, como é que está a oferta. Então é um relatório bem interessante. Não é perfeito, obviamente, mas é o que a gente tem de melhor referência Uhum. hoje de dados públicos. E acompanhando, acho que nesse ponto a Citrus BR ela sempre traz o resumo disso aqui para que a gente possa compartilhar com a nossa comunidade e acompanhar as informações. O importante é ter informação disponível para que a decisão ela seja feita de maneira racional. E antes que eu me esqueça, logo a gente tem dados de estoque também. Lá para fevereiro, meados de fevereiro, a gente tem os dados de estoque da Citrus BR que são importantíssimos, referente a 31 de Sim. dezembro, o que significa que a gente vai ver como é que ficou o estoque de suco ao longo desse período, que dá para ter uma ideia também de como que as coisas estão indo. Então eu acho que é isso, é ficar de olho nos dados, acompanhar aqui o trabalho da Citrus BR e vamos torcer para que essa demanda ela volte a se recuperar aí o mais rápido possível. É isso. Eu aproveito a deixa para convidar. Se alguém aí que está assistindo não segue as redes sociais da Citrus BR, siga a gente. Tem essa divulgação desse acompanhamento de informação constante aqui. E em breve a gente volta aí com esses novos relatórios que devem sair nos próximas semanas, próximos meses aí. Isso aí. É isso? Saúde, meu caro. Saúde Saúde. para vocês.